como um filho que volta pro Pai. Eu volto pra ti, eu volto. Fala pra ele: eu me lançarei aos seus pés. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei. É o melhor lugar para estar nos pés dele. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei. Quando Lázaro morreu, a Bíblia fala que as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Marta saiu correndo aonde Jesus estava e falou: Jesus, nosso irmão morreu, Lázaro morreu. E se o Senhor tivesse chego antes, ele estava chegando na cidade, se o Senhor tivesse chego antes, faz 4 dias, já ele morreu, e o Senhor tivesse chego antes, ele não morreria. Aí Jesus disse para ela: olha, filha, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Mas depois veio Maria. E Maria não veio sozinha, Maria foi chamada. Jesus perguntou para Marta: Marta, onde está Maria? Chama Maria. Maria foi chamada por Jesus. E ela veio, a Bíblia fala que ela veio, e antes de falar qualquer coisa, ela se jogou aos pés dele. E depois ela disse a mesma coisa: se o Senhor tivesse chego antes, nosso irmão não havia morrido. E a Bíblia fala que Jesus chorou. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que conquista o coração de Jesus não são as nossas palavras, é o nosso coração. Maria, quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela está dizendo: eu preciso, eu dependo, tu és o meu Senhor. E Maria foi chamada. Deixa eu dizer uma coisa para você: fica onde você está, você vai ser chamado. Jesus vai falar, ele vai te encontrar. Não se afasta, não se mova. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Não sabe para onde ir, não vai para lugar nenhum. Não sabe que decisão tomar, não toma decisão nenhuma. Porque ele vai chamar você e vai dizer: vem cá, Maria, qual o problema? O problema é esse, meu irmão está morto, então vamos lá, porque eu quero levantar Lázaro. E olha aqui, você sabe por que Jesus fez um milagre no 4º dia? Porque na cultura judaica, o judeu acha que até o 3º dia o espírito ainda ronda o corpo. E Jesus curou no 4º dia para dizer assim: para vocês não ter dúvidas de que o espírito não estava mais aqui, de que eu trouxe a vida do que estava morto. Então, se tem algo morto na sua vida, talvez até cheira mal, porque a Maria disse: ó, cheira mal já. Marta disse: talvez tenha alguma coisa que já cheira mal na sua vida. Ei, fica tranquilo, ele está chegando na porta da cidade. Aquilo que tiver que ressuscitar, ele vai ressuscitar. Você crê nisso? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, ele merece. Eu me lançarei aos seus pés. Diga mais uma vez isso. Te adorarei. Adore a ele como Maria, mesmo que algo esteja morto. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei para sempre, Jesus. Eu me lançarei aos seus pés e te adorarei para sempre.
Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós te adoramos não só com as canções, mas te adoramos com a nossa vida. Tu és Deus na nossa vida, Tu és Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Jesus é fiel. Diga, Jesus é fiel. O diabo não presta. Fica tranquilo. Amém, querido. Tem chimarrão aí hoje? Não, eu fui ontem pregar no Rio Grande do Sul, eu vim meio tchê. Em vez de dizer amém, vamos dizer tchê hoje. Mas eu cheguei lá, o cara me recebeu com uma cuia na mão. O cara estava dirigindo o carro, desceu do carro com uma cuia na mão. Falei, o cara dirige o carro com a cuia? Muito legal, Igreja Brasa. Foi uma benção lá. Capão da Canoa. Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite que eu acredito que pode falar ao nosso coração. Eu acredito que ela pode ministrar ao nosso coração. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, um título, eu chamaria de chamado ou obstinado. Quem você é? Chamado ou obstinado? Como você está? E eu queria ler um texto antes de qualquer coisa em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se você tem Bíblia, abra aí. Se você não tem, acesse no smartphone. Ou, se você não tem nenhum dos dois, preste atenção na leitura. Atos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Entretanto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertenciam ao caminho, estivesse autorizado para conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu em terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo. Algumas versões falam: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele disse: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quando alguém persegue um discípulo de Jesus, persegue Jesus. Porque a Bíblia fala que Saulo ia prender discípulos de Jesus. Paulo não ia prender Jesus. Mas agora Jesus aparece e fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ué, eu não estou perseguindo tu, Jesus, estou perseguindo teus discípulos. Mas quem persegue alguém que é de Jesus, persegue Jesus. Então, se você, de alguma maneira, que serve a Deus, está sendo perseguido por querer servir a Deus, fique tranquilo, é Jesus que eles estão perseguindo. E Jesus vai justificar você. Jesus vai vir a resolver a situação. Quinta-feira, eu fui buscar a Vitória na escola, e ela assim: pai, aquele menino do portão, estava no portão da escola, aquele menino lá, ele me chamou de macumbeira. Eu falei: credo, está amarrado. Por que ele chamou? Não, porque falou não sei o que, ele falou outras coisas mais. Eu falei: não, filha, entrei no carro, ela entrou, fui saindo, é coisa de criança, isso aí passa. Não, pai, eu falei para ele que eu ia te contar. Não, tudo bem, olha lá, e ó, eu vi, enquanto tu saiu, ele ficou rindo. Tipo, tu não fez nada. Gente, eu parei o carro, me deu uma raiva. Sério, você me deu um negócio assim, eu falei: eu voltei. Voltei, peguei o carro, dei a volta e voltei. Encostei no portão, o menino estava no portão. Encostei meio metro dele assim o carro. Baixei o vidro. Vem cá, foi tu que chamou minha filha de macumbeira? Tu mesmo? Foi tu que chamou minha filha de macumbeira? Nesse tom de voz, assim, bem tranquilo. Foi tu ou não foi? Tadinho do menino. Falei: ó, nunca mais chama ela de nada, dessas coisas que eu não quero, eu não gosto, tá bom? Baixei o vidro de trás e falei: pede desculpa para ela. Ele: desculpa. Ela: tá desculpado.
Aí eu falei: tranquilo, garoto? Eu estava fardado. Aí, gente, mas depois que eu saí, eu falei: meu Deus, né? Entrei na onda da Vitória. Mas depois, sabe que eu cheguei em casa, a Vitória ficou agarrada em mim assim, ela ficou bem pertinho de mim, e no carro ela começou a: pai, e ela quis, sabe o que eu percebi? Que a minha atitude gerou nela uma segurança. E depois eu parei para pensar: por que eu fiz isso? Eu falei: porque eu sou pai. E pai tem uma tendência natural. Foi natural, foi espontâneo, né? Eu não briguei, não gritei com o menino, não fiz nada. Mas eu, né? Se fosse um adulto, talvez eu mandava prender, mas era uma criança. Mas eu fui defender minha filha. O que Deus ministrou no meu coração foi o seguinte: filho, quando alguém te chama de alguma coisa, eu te defendo. Quando alguém faz alguma coisa, não se justifica, não se explica para ninguém, não vai para a internet, não chora, não faz da internet o muro das lamentações, não conta tuas mágoas para os outros, conta para mim, que eu resolvo. Eu pensei: eu sou mau, eu estou buscando ser um bom pai. Mesmo assim, aquele sentimento veio. Imagina Deus, né? Então, sabe, queridos, se chamaram de você de macumbeiro, fica tranquilo. Chama Jesus. Chama o Senhor dos Exércitos, que Ele vem e resolve. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, aqui nesse texto, Saulo. Deixa eu explicar aqui para a gente entender. Saulo e Saul é a mesma coisa. É uma questão de hebraico e aramaico, tá? Questão de vocês e vocês, né? O mineiro fala vocês, a gente fala vocês. É uma questão de região, de cultura, tá? Então Saulo, Saul é a mesma coisa. Bom, gente, então Saulo, ele era um cara muito crente. É de verdade, ele era crente. Só que ele era judeu, para você entender, ele era judeu e fariseu. O que significa isso para nós? Ele era um religioso. Aquele religioso assim: nós estamos certos, só nós vamos para o céu, o resto é do capeta. Sabe, aquele religioso, ele aprendeu que só o judeu vai para o céu, mas ninguém. E ele era judeu. Por que significa fariseu? Fariseu era uma linha de judeus estudiosos das escrituras. Tinha os fariseus, os essênios, os zelotes, os saduceus. Essas são linhas, né? Vamos dar um exemplo para nós. Igrejas, tipos de igreja, né? Tipos, linhas teológicas, mais radicais, né? Um não podia fazer nada, o outro não podia jogar bola, o outro não podia nem ver televisão, o outro podia. São coisas diferentes. Mas o que acontece? Paulo era um cara religioso. Ele não era do diabo, ele era de Deus. Mas ele estava obstinado naquilo que ele aprendeu. E agora, imagina você, tá? Imagina você aqui agora, chega um cara aqui dentro dizendo: eu sou Jesus. Eu falo com o Pai, ó Pai. Quem já viu o Henry? Ó Pai, meu Pai. Porque o meu pai me mandou, tem um monte de lenda de bis, né? O Henry é uma figura. E a gente ri do Henry, não ri? Mas se a gente tivesse algum cara mais religioso aqui, nós ia pegar o Henry e dar uma coça. Mas Jesus, eu conheço Jesus, cara. Quem é tu dizer que é Jesus? E chegou agora um tal de Jesus, dizendo que é o rei dos judeus. Entende? Ele era judeu, fala: não, meu rei é Jeová, o Deus da Torá, né? Moisés, eu sou filho de Abraão. Que papo é esse de Jesus? Esse cara veio lá do Morro Estevão, né? O que eles disseram? Jesus veio de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré, né? Nazaré é qualquer lugar assim, mais ou menos, você pode dizer. Lá da Minas Brasil, como diz o Renan, da Zulema. Renan que fala, Minas Brasil. Não, entende? É como se Paulo dissesse: está estranho, se Jesus não é Deus. Eu conheço a Torá, eu conheço a Bíblia. E agora Saulo, sendo judeu e fariseu, ele defendia uma fé só existe um Deus, gente. Que papo é esse de Jesus? A gente não vai aceitar esse cara aqui. E Jesus começa a perseguir os discípulos de Jesus. Porque Paulo era endemoniado? Não. Porque Saulo era judeu, ele tinha uma fé.
Ele acreditava no Deus único, só existia um Deus. Que papo é esse de outro Deus? E agora ele está obstinado. Quem é esse Jesus? Saulo tinha uma convicção que estava fazendo a vontade de Deus. Gente, ele matava cristão. Tem um texto que ele fala, muitos cristãos eu matei, acho que em Gálatas. Saulo matava cristãos. Ele matava. Ele estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Saulo consentiu, a Bíblia fala que Saulo consentia. O cara jogando pedra, matando, golpeando Estevão sangrando, morrendo, e Saulo ali, para matar que esse cara segue o tal do Jesus que não é Deus. A Bíblia fala que Saulo consentia, estava ali olhando. E agora Saulo, com a convicção que ele tinha, ele estava matando os seguidores de Jesus. Na cabeça dele, o que ele estava fazendo? Um bem ou um mal para Deus? Um bem. Na cabeça dele, ele estava agradando a Deus. O que a religião faz com a gente? A religião faz uma pessoa entrar num avião e derrubar uma torre e matar centenas, milhares de pessoas. A religião faz isso, porque uma pessoa obstinada, ela mata em nome de Deus. Como estou entendendo? Está entendendo isso? Ah, mas quem matou foi o movimento islâmico, a religião do Islã. Não, as cruzadas foram cristãs. Se você ler a história, você vai ver que em nome de Deus, os cristãos mataram muita gente. Nas cruzadas, a história da igreja que nós estamos, a história da igreja. Em nome de Deus, mataram muita gente. E aí eu pergunto, essas pessoas que em nome de Deus estão fazendo essas coisas, têm um chamado de Deus ou estão obstinadas num chamado próprio? Deus chamou elas para fazer isso? Deus, o Deus da vida, Ele vai dar um chamado para alguém tirar a vida? Tem um cara, um religioso conhecido no Brasil, líder de uma das maiores igrejas do Brasil, que ele foi publicamente dizer que é a favor ao aborto. E ele falou o motivo. Ele acha que não pode nascer um pobre, porque um pobre é um prejuízo para a sociedade. Então é melhor matar antes que nasça, matar antes que venha a nascer. Ah, o cara é usado, ele expulsa demônio, grandes coisas. Naquele dia muitos vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome, mas eu não te conheço, Deus vai dizer. Porque ser conhecido por Deus não significa que não pode ser usado. Até a mula foi usada. Diga amém. Um demônio foi usado, está escrito em Samuel. Então não quer dizer. Agora, ser aprovado é outra coisa. E um cara que diz que pode tirar a vida de uma criança antes de nascer, porque é melhor não nascer do que nascer pobre, essa pessoa está indo contra o Deus da vida. Esse cara tem um chamado ou ele está obstinado? Ele está obstinado. Quantos estão entendendo? Ah, Thelmo, então fica julgando. Não, eu não fico julgando ninguém. Pelo amor de Deus, eu tenho falta tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ficar julgando ninguém. Mas a Bíblia fala que a gente tem que analisar os frutos das árvores. Amém? Julgar é uma coisa, analisar fruto é outra. Você dizer essa atitude está errada não significa que você está julgando. Você não pode julgar motivação. Ah, ele fez isso por causa disso. Como é que você sabe? Você não conhece o coração. Você não conhece o coração de ninguém. Esses dias eu estava falando sobre julgamento, não sei se vocês lembram, que eu joguei ureia na grama da minha casa, né? Joguei ureia, e quando eu morava aqui na rua Araranguá, e aí estava chovendo, aquela chuvinha bem, e quem entende um pouquinho de grama aí sabe que ureia, ela tem um efeito muito bom se chove, mas se não chove, ela destrói a grama, né? Tira tudo. E aí eu joguei ureia e parou de chover, abriu o sol, liguei a mangueira, comecei a molhar a grama. E de repente veio uma chuvinha, mas uma chuvinha bem garoazinha assim. E eu continuei molhando. Passou uma mulher na frente de casa me olhando assim, ó. Não, tu pensa, estava chovendo, uma garoazinha e eu molhando a grama. Retardado. Esse cara não é bem certo da cabeça. Só que eu pensei, essa mulher está me julgando. Quase que eu falei, a senhora não sabe de nada, hein? Por que ela estava me julgando? Porque ela não sabia, não conhece, não sabe os motivos, não sabe por quê. Então, nunca julgue, nunca diga, é isso por causa disso. Não, nunca faça isso. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Você não sabe a dor que ela está sentindo. Quantos estão entendendo?
Aquela pessoa lá, ela é sempre cabisbaixa, não levanta a cabeça. Eu não gosto quando pessoas chegam assim: tu é de Jesus, dá um sorriso. Eu falo, eu estou triste hoje. Mas cristão não fica triste, levanta a cabeça. Não, querido, não. Abraça e chora. A Bíblia fala: sorria com os que estão alegres e chore com os que choram. Se tem alguém chorando, chora junto. Amém? Não vê que essa espiritualidade toda que coloca a gente no lugar que Deus não quer. Não, cristão não chora. Então, Jesus está errado. Jesus chorou. Amém? Nós somos de verdade. Nós não somos de plástico. Você é gente, nós somos gente. Jesus entende isso. Quando uma pessoa está obstinada, ela fica cega espiritualmente. Ela não define mais, não discerne mais o que é de Deus e o que não é. Ela vai lá, faz uma promessa para um santo, ela adora Jesus, ela tem um trevo de 4 folhas no bolso, uma nota de $1. Eu fiquei um tempo pouco com uma nota de $1 na carteira, que está sorte. Agora é o euro, é mais top, né? Eu fiquei com uma nota de $1 um tempão. Um dia eu estava passando no centro, vontade de pôr um picolé, não tinha nem R$1. Falei, eu tenho $1. Cheguei pro cara do picolé: quanto é que é o picolé? R$1. Aceita $1? Ele, diz ele. O dólar estava em alta, é 3,50. Ele, o picolé é mais caro que saiu. Porque, sabe, a gente tem essas coisinhas de ver o horóscopo. A nossa fé fica, quando a gente está obstinado, a nossa fé fica dilacerada. A gente não sabe para onde está indo. A gente faz coisa em nome de Deus que Deus nem mandou fazer. A gente faz promessa em nome de Deus que Deus nem mandou prometer. A gente dá passos que Deus não mandou dar. A gente faz orações que Deus não mandou fazer. Amém? A religião, por que a religião faz isso? Ela obstina tanto? Porque a religião não tem relacionamento, a religião tem regras. Faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, vai para o céu. Não fez isso, não fez isso, não fez isso, fez isso, vai para o inferno. Então a religião tem regras. Jesus não trabalha com regras, trabalha com relacionamento. Ele vai dizer assim: olha nos meus olhos, por que você pecou? Foi mal. Está perdoada, vai, não peques mais. Mas é no relacionamento que Jesus faz isso, olhando nos olhos. Jesus não escreve uma regra fria numa parede e fala: lê e vocês que se viram. Não, de maneira nenhuma. O que o Novo Testamento diz? Que Ele escreveria em nossos corações a lei agora. A lei não está escrita num papel, está escrita em nossos corações. As escrituras é um plumo, é o norte. Aqui está o norte, daqui a gente não pode sair. Do norte, essa é a direção. Mas Ele vai escrever isso no meu coração. Porque eu posso dizer uma coisa para você: eu posso botar uma regra aqui: a partir de hoje aqui ninguém tem tatuagem. Quem fizer tatuagem vai para o inferno. Tô pronto, o que eu quero, o que eu acho. Eu posso até usar um texto bíblico se eu quiser, tá? Posso até usar texto bíblico. É fácil de usar um texto para alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e aí você não faz porque eu disse. Amém? Deus vai te abençoar? Vai, porque você obedeceu. Mas eu vou dizer uma coisa: o seu coração quer fazer, e Deus já viu o que você quer fazer. Aí você já pecou. Porque se fosse pecado, você já pecou. Entende? Se é pecado, você já pecou aqui. O que Jesus fala no Novo Testamento? Antes era assim: não adulterarás. Hoje, porém, eu te digo: aquele que olhar para uma mulher com um coração impuro já adulterou. O que Jesus está dizendo? A prática vem antes de um sentimento interno. Se você praticar, você já tinha ele antes. Então a guerra nossa não é na prática. Eu não posso fazer, não. Eu não posso deixar crescer. Eu não posso alimentar. Eu não posso esconder aqui, Jesus, Ele sabe que a gente pode tropeçar, mas Ele trabalha em nosso coração para a gente não tropeçar. Ele trabalha antes. Quantos estão entendendo? A religião não trabalha com relacionamento, trabalha com regras. A religião obstina. A obstinação tem um amigo. A obstinação tem um amigo. Sabe qual é o amigo da obstinação? O egoísmo. Uma pessoa obstinada só pensa em si. Uma pessoa que está com propósito, ela não quer nem saber. Os fins justificam os meios. Eu tenho uma obstinação. Eu tenho que chegar nesse posto. Não interessa quem eu vou derrubar para chegar lá. Eu quero isso, não importa o que eu vou fazer, se eu vou abrir mão de princípios para chegar lá.
Ah, eu quero ser um pastor de 1000 membros. Como que eu vou ter 1000 membros? É fácil, vou começar a dar cargo, vou chamar todo mundo para pregar, vou dar presente, vou prometer coisa. Aqui o dízimo é 9%. Abre mão de princípios, começa a abrir mão. Uma vez tinha uma igreja, aqui gente, promoção, dízimo 7%. É verdade? Verdade. Aqui, 7% dízimo. Ué, promoção para quê? Promoção? Porque essa pessoa está obstinada, ela tem um propósito, ela quer encher a igreja, e aí ela abre mão de princípios e valores para o seu propósito. O fim justifica os meios. Aí eu tenho uma igreja cheia, olha aí, ó. Muito bom, o fim justificou o que tu fez? Um monte de heresia, um monte de mentira, prometeu coisa que não tinha que prometer. Quando eu faço aquela reunião no meio da semana aqui, no meio do mês, né, uma reunião por mês, a cada 2 meses, que as pessoas querem caminhar com a gente, né? A gente faz uma reuniãozinha aqui, conversa, troca uma ideia, para quem tem dúvida, quem quer conhecer a gente, eu sempre prometo uma coisa. No final da reuniãozinha eu prometo, eu quero prometer para vocês que nós vamos falhar com vocês. É uma promessa. Por que eu prometo isso? Porque é verdade, nós vamos falhar. Eu não faço nada para, eu vou fazer uma coisa para atrair, porque aí eu vou encher meu propósito. Qual é o meu foco? Qual é o teu foco? Meu foco é agradar aquele que me chamou. E se para agradar aquele que me chamou eu tenho que desagradar pessoas, eu vou desagradar. Obrigado pelo amém. Se eu tiver que desagradar alguém para agradar aquele que me chamou, eu vou desagradar. Não tem problema. Uma vez eu fui fazer um casamento, não vou dizer aonde. Me ligaram, falaram, a gente vai casar, vai ser uma festa, um churrasco aqui em casa. Tu faz o casamento? Eu falei, eu conheço a moça. Eu falei, vou fazer o casamento. Conheci o menino. Você quer casar? Que legal, que bênção. Então tá, vou lá. Fui lá no casamento, sábado à noite, na casa deles, no churrasco. Que legal. Só que antes de abençoar eles, de pôr as mãos sobre eles, eu lembrei de um texto que Jesus diz, não ponha a mão precipitadamente sobre alguém. Peraí, quero conversar com vocês dois, vem cá. Fui lá no quarto, os dois conversando, sentou os dois, falei, vocês vão casar, que legal, parabéns, glória a Deus, e onde é que vocês vão morar? Aí ela começou a chorar. Vendo? Casamento, fiz uma pergunta, nada demais. A pergunta dele, e ele, não, é que é o seguinte, eu estou indo para a Itália. E ela não vai. E é que é o seguinte, eu tenho uma vida lá na Itália. Eu fico 6 meses lá, 6 meses aqui, 6 meses lá, 6 meses aqui. Eu vou casar com ela, mas ela vai ficar aqui. Então eu fico 6 meses com ela, 6 meses eu fico na Itália. 6 meses eu fico com ela, 6 meses eu fico na Itália. Opa, alto lá. Tu vai casar, vai para a Itália. E eu falei, filha, por que tu não vai com ele? Porque ele não deixa. Eu tenho uma vida na Itália. Que vida é essa na Itália? Confesso que eu julguei. Confesso meu pecado, julguei. Falei, filho, eu acho que essa vida que você tem na Itália, se você quer casar com ela, você não vai ter mais. Você pode até ir para a Itália, você pode ir para a China, você pode ir para a Lua, fica à vontade, mas vai com ela. Porque deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Então você vai ficar com ela, vai cuidar dela. Negativo, não abro mão, não levo ela. Falei, filho, eu estou dizendo para ti que aí não vai dar, eu não vou poder fazer o casamento. Como não? Eu não posso abençoar um negócio desse. Eu posso abençoar se tiver de princípios. Não, mas e agora? E agora vamos comer carne. E sabe o que aconteceu? Fomos comer carne e não teve casamento. Sentei na mesa, fiz uma oração pela comida. Eu acho que os convidados acharam, a oração pela comida é o casamento. Obrigado pela carne, Jesus, esse churrasco top que está aqui. Fiz uma oração forte. E comi carne aquela noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, para agradar eles, para eles virem para a igreja e ser meu, sei lá o que, eu poderia, não, vem cá, tranquilo, eu te abençoo, eu só mando o dízimo da Itália. Tá, não esquece de mandar o dízimo da Itália, eu te abençoo. Só que eu não estou nem aí com o dízimo da Itália.
Eu quero agradar aquele que me chamou. Eu tenho um chamado, não uma obstinação. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um chamado, não uma obstinação. Então você tem que ouvir o Senhor quando você for fazer alguma coisa. O egoísmo, esse cara estava obstinado. Esse cara, ele não queria saber da esposa, ele estava obstinado. E qual é o amigo dele? O egoísmo. Ele estava pensando só. E a menina desesperada chorando. Eu quero ir com ele. Eu falei, filha, a obstinação tem um amigo. Para uma pessoa obstinada, o fim justifica os meios. Olha que interessante. Quando estamos de alguma forma obstinados, Jesus prepara um tombo para nós. Paulo estava obstinado, eu vou matar crente, me dá uma carta, eu estou indo para Damasco. Sobe num cavalo, não sei se era cavalo, jumento, mula, é alguma coisa. Ele não ia a pé, talvez foi a pé. Ele foi com as cartas no bolso, dizendo assim, autorizado a prender os cristãos. Aí Jesus está indo para Damasco, no meio do caminho, parece uma luz do céu, e ele cai no chão. Se ele cai do cavalo, não sei, mas ele cai no chão. E fica cego por 3 dias. Queridos, quando a gente está obstinado, sinceramente obstinado, porque esse termo sinceramente obstinado significa que eu quero agradar a Deus, mas eu estou cego. Está entendendo? Essas pessoas que estão obstinadas, eu não quero dizer que elas são do diabo, mas elas estão cegas. Elas não sabem para onde estão indo. Quando alguém está obstinado, ei, escuta o que eu vou dizer para você. Alguns de vocês já sabem o que eu estou falando, porque você já passou. Outros vão passar. Deus vai permitir um tombo para você. Você vai cair do cavalo. O que é cair do cavalo, irmão? É não dar certo, vai bater na cara a porta. Os planos vão para o chão, os teus planos vão sucumbir. O sonho, o castelinho de areia vai ruir, porque você está obstinado. E esse tombo não é o diabo, é Deus. Porque quem disciplina filho, eu sempre falo, não é o vizinho, é pai. Então quem vai disciplinar você não é o diabo. O diabo é tão desgraçado que nem pão ele tem. Quando ele foi tentar Jesus, por que ele não deu uma torta de bolacha? Vai tentar direito, né? Está aqui Jesus, ó, maminha. Fiz agora, torta de bolacha, da Dai. Top, a mais top. Está aqui, ó. Jesus não nem pão tinha, ele falou, se tu é mesmo cara, transforma uma pedra em pão. Então Jesus não tem pão, mas ele tem a ideia. Então o diabo não vai te fazer, perdão, eu falei Jesus, né? O diabo, ele não vai te dar a coisa pronta, ele vai dar a ideia para você. Aí você tem que analisar se vai dizer sim para a ideia dele ou não. O diabo não tem poder de fazer nada contra você, em nome de Jesus. Não há encantamento contra os servos do Senhor, não existe. Eu tive uma macumba na esquina da minha casa, e daí? Grandes coisas. Ora, Deus tem misericórdia de quem gastou pipoca lá, uma coisa boa. Jogaram pipoca, galinha, tadinha, dó, que pena, não tem culpa nenhuma. Misericórdia. Nós estávamos vindo agora, né? Passando por uma macumba no centro de uma encruzilhada. Sem efeito esse negócio, em nome de Jesus. Está sem efeito. Mas tinha um sapo com a boca amarrada, né? Que dó do sapo. Tadinho do sapo. Querido, não há encantamento contra os filhos de Deus, amém? Não há encantamento, é o que a palavra diz, não há encantamento. Mas alguém tem olho gordo. O olho gordo para mim é o olho sem regime. Olho gordo. O que é olho gordo, querido? Eu tenho um negócio com aqueles adesivos no carro assim, tira o olho gordo. Né? Uns adesivos assim que, meu Deus. Gostou, vai, se vira Deus. Bota no carro, gostou, sirva a Deus. Eu entendo essas pessoas que fazem isso. O coração delas querem honrar Deus, né? Querem dizer, olha, o Senhor me honrou, gostou, sirva o Senhor. Mas elas estão obstinadamente enganadas. Entende? Sinceramente enganadas. Não são malignas, não são do mal, mas estão enganadas. Saulo não era do diabo, mas estava enganado.
Interessante, né? Lembra quando Pedro, tem um texto de Atos que Pedro tem uma visão, olha que interessante. Desce um lençol do céu segurado, preso nas 4 pontas por anjos, e dentro do lençol tinha vários animais, animais de patas fendidas, animais impuros pela lei do judeu, animais que judeu não come. Aí Deus fala com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou: de jeito nenhum, como é que eu vou comer aquilo que é impuro? Deus fala com Pedro: Pedro, não chama de impuro o que eu santifiquei. Pedro tinha uma visão, é isso que é o certo. Mas Pedro, diferente de Paulo, teve uma visão e obedeceu. Ele sai da visão e começa a pregar para os gentios. Ele aceita os gentios. Ele aceita o gentio dentro da comunidade cristã. Quem é o gentio? Gentio é aquele que não era judeu. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado quando você diz essa pessoa é de Deus, essa não é. Cuidado, bastante cuidado. Eu analiso muita gente, mas cuidado, esse é de Deus. Cuidado, porque você talvez está amaldiçoando o que Deus santificou. Cuidado, aquela igreja lá que usa só aquele tipo de roupa, aquilo lá não é de Deus. Não, cuidado. Os judeus são de Deus, Saulo é de Deus. Cuidado, não joga pedra neles. Eles estão obstinados, mas não joga pedra neles. Quantos entendem isso? Quando estamos assim, perdemos a visão. Precisamos ser humildes e deixar ser conduzido por alguém. Veio uma pessoa, pegou Saulo pela mão. Saulo, o cara é top, judeu, circuncidado ao 8º dia, ensinado aos pés de Gamaliel. O cara era top. Se eu pegar o currículo do cara, o cara era top. Vamos trazer para hoje. Poliglota, fala vários idiomas. O cara era... tinha 3 cidadanias, grega, italiana, alemã e tudo. O cara era top, bonito, falava todo. O cara era inteligente, rico, engenheiro agrimensor. Saiu agora. Cara, bonito. Saulo era top, era um cara reconhecido e respeitado. Agora ele está cá assim, ó. Onde é que tu vai? Cala a boca, vem atrás de mim. Tu está cego, tu não enxerga, eu estou te levando pela mão. Sabe o que acontece? Quando a gente está cego, às vezes a gente precisa ser levado pela mão de alguém. E uma vez eu fui ministrar para pastores, e Deus falou comigo: fala para eles que tu é um menino. Perto deles eu era um menino, perto dos pastores que estavam lá. E eu estava falando sobre Sansão. Quando Sansão ficou cego, tinha um menino perto dele, e Sansão falou assim: ó, menino, me leva pela mão até as colunas do templo. E Deus falou, eu falei, ó, Deus pediu para ministrar para eles: vocês são pastores, eu me sinto o menor aqui, mas talvez eu sou um menino que tem que pegar alguns de vocês pela mão hoje, porque eu não perdi a visão ainda. Eu ainda acredito em vocês e eu acredito na igreja. Cara, foi um pastoredo chorando, pastoredo velho, dizendo: me leva pela mão, então, que eu perdi a visão. Sabe o que eu mais vejo por aí nas igrejas quando eu ministro? Pastores cansados, sem visão, que Deus derrubou do cavalo e não quer levantar mais. Ele não aceita mais ser conduzido pela mão, porque agora afinal eu sou apóstolo, eu sou grande. Ei, não importa o nível que você chegou em Deus. Mas qual o nível que você... Não interessa o nível que você está. Se você se perder, se você sair do propósito, Deus vai fazer você cair do cavalo. Diga amém. E cair do cavalo de Deus é bom. É o único tombo que é bom. O resto não presta, mas o tombo de Deus é bom, porque vai ter um propósito. Sabe o que aconteceu? Ele foi levado pela mão até um cara, e o cara orou por ele, e ele voltou a ver. Se eu entrar nesse assunto aqui, vai longe, eu vou continuar. Saulo ficou 3 dias cego. Quando a gente está obstinado, nós precisamos passar pelos 3 dias de Jesus: morte e ressurreição. Nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz. Quando a gente está cego, a gente tem que ir para a cruz e dizer: Jesus, me ensina o que tu tem para mim. Quando a gente está sem propósito, sem visão, quando a gente está perdido, sem saber o que Deus quer para nós, quando a gente começou bem, e às vezes, como Gálatas, está escrito em Gálatas, Paulo fala assim: vocês começaram tão bem, queridos, quem ensinou vocês? Por que vocês se esfriaram? Quando a gente se esfria, a gente precisa voltar para Jesus, e Jesus, me ensina de novo a tua morte e a tua ressurreição.
Me ensina o poder da cruz de novo. Me ensina a simplicidade da cruz de novo. Me ensina a ser simples. Me ensina a botar os joelhos no chão antes de começar o culto. Me ensina a orar em casa. Me ensina a abrir a Bíblia e meditar nela de novo. Me ensina a voltar para a cruz. Interessante essa humildade, que quando a gente não está obstinado, a gente tem um chamado, a gente confia em Jesus. Você sabe o que significa? A palavra diz assim: tudo que pedires em meu nome, crendo. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu preciso de pessoas sinceras agora. Quantos aqui já pediram em nome de Jesus, crendo, e não receberam? Você pediu crendo, não, você tinha convicção que ia dar e não deu. Ninguém tinha mais fé do que você naquele momento e não deu. E eu faço uma pergunta: a Bíblia mente? A Bíblia mente? Então por que você pediu crendo e não recebeu? Pediu em nome de Jesus. Eu vou explicar para você. Faz de conta que o Diego tem uma conta lá na padaria, na quarta linha. Tem conta lá? Não tem mais, agora no centro. Desculpa, né? Diego tem uma conta lá na padaria, na quarta linha, e eu sou amigão do Diego, né? Ô Diego, estou passando aqui na quarta linha, Diego, posso pegar um negócio no teu nome aqui na padaria? O nome de quem? Quem tem autoridade e conta lá? O Diego, não sou eu. Ele tem conta lá, ele tem crédito, certo? Aí eu chego na padaria, chego pro cara lá e falo: ó, eu vim comprar no nome do Diego. Eu falei: quem é tu? Não, eu sou o Telmo, amigo dele. Não, não te conheço, só um pouquinho. Ô Diego, tem um Telmo aqui, como é que ele é? É alto, narigudo, é ele mesmo. Ele está pedindo um negócio aqui. Ah é? Não, ele é meu amigo, pode vender, mas o que ele quer? Ele quer 3 barras de chocolate. Só que o Telmo, vamos dar um exemplo, que eu tivesse diabetes, eu posso comer chocolate? Posso ou não? Não. Aí o Diego vai dizer: o que o Telmo está pedindo? 4 barras de chocolate. O Telmo está louco, ele não pode, quer morrer? Não libera não. Aí o cara vai dizer: cara, só um pouquinho, eu não posso te liberar, porque o Diego disse que não libera. Não libera. Pô, Diegão, hein? Cara de pau, meu amigo. Pô, falou que pode pedir. Conta comigo. Né? Ó, tem amor. Precisar é só chegar lá. Fica tranquilo, pá. Sabe como é que funciona, querido? A Bíblia fala que nós pedimos ao Pai. Amém? Ele está sentado no trono, ao Pai. À direita fica quem? Intercedendo por nós. Sabe como é que funciona? Pai, em nome de me dá tal coisa. O que o Pai faz? Filho, é no teu nome. Quem tem crédito aqui é tu. Quem morreu naquela cruz foi tu. Quem tem toda a autoridade nessa terra, nos céus e na terra é tu, filho. Eu te pergunto, filho, posso dar? Aí o filho faz assim: não, pai, não dá, porque a esposa dele, o marido dela, não é esse. Ele está querendo, mas ele não está, ele está obstinado. Espera, ela não sabe esperar, ele não sabe esperar. Esse emprego não é o que eu quero para ele, pai. Não, pai, não. Não, por quê? Porque eu falei com ele, ele disse que não. Jesus esteve na terra e sabe o que a gente sente. Ele passou por tudo que a gente passa, e Ele sabe o que a gente passa. Então quando você pede algo em nome de Jesus, Jesus fala assim: é no meu nome? Deixa eu ver se é a minha vontade para ti. Deixa eu ver se isso vai ser bom para ti. Então, pedir em nome de Jesus não é macumba, que você é uma em nome de Jesus está resolvido. Não, em nome de Jesus significa que a vontade dele é feita. Por isso, quando a gente orar em nome de Jesus, a partir de hoje, vamos orar assim: Pai, em nome de Jesus. O Pai vai olhar para Jesus e agora? Jesus vai responder se é bom ou não para você, porque Ele conhece você. Ei, você não sabe daqui a 10 segundos o que vai acontecer. Ele sabe toda a tua história. Então Ele sabe o que é melhor para você amanhã. E se Ele disser, e se vir um não do céu, pedindo, crendo e não receber, tenha convicção, você pedir em nome de Jesus, foi o melhor para você. É a história do menino, todo mundo conhece, né? O menino que pediu para Deus uma moto.
Deus me dá uma moto, estou cansado de vir de ônibus, estou cansado de andar de bicicleta, me dá uma moto, me dá uma moto, dá a moto para ele. Deu a moto, não veio mais para a igreja. Só a Night Song, o cara do rock, abandonou Jesus, porque está com a moto agora. Aí Jesus fala, tira, porque não aprendeu. Não dá. Por que Deus não dá? Por que Jesus não dá? Porque Ele conhece você. Ei, desculpa, mas Ele não vai dar porque não vai fazer bem. Assim como o Diego não daria o chocolate para mim, porque ele me ama. O Diego é meu amigo, ele me ama, ele não quer o mal para mim. Ele diria não, não libera. Jesus é nosso amigo, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quantos estão entendendo isso? Ser obstinado, o cara obstinado, ele fala, como assim não, chocolate? Não, peraí só um pouquinho, vai lá na sinaleira, me dá R$1 no trocadinho, porque eu preciso. É igual o cara viciado em droga, ele está obstinado na droga, ele faz qualquer coisa pela droga. Não é assim que funciona? Eu vou dar um jeito de comer chocolate, eu quero. Agora, se eu entendi, eu não sou obstinado, eu sou um cara que tem um chamado em Deus. Eu entendi que foi um não de Deus para mim. Se é não para frente. O chamado anda em obediência ao Espírito Santo. O obstinado anda em obediência à sua vontade. Quem tem um chamado obedece ao Espírito Santo. Quem tem obstinado obedece à sua vontade. O que eu quero, o que é bom para mim, é o que me interessa. O que eu quero? Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe, o resto não me interessa. É obstinado. O chamado anda em humildade, o obstinado em prepotência. O cara que é chamado por Deus, ele é humilde. Uma vez um amigo meu lá de Belo Horizonte veio aqui, ele é guitarrista do Ministério Santa Geração, pastor Cirilo, não sei se alguém conhece. Ele foi guitarrista durante 10 anos do pastor Cirilo. O pastor Cirilo canta aquela música Poderoso Deus, poderoso. E ele veio aqui, cara, ficou uns dias ali em casa, e ele veio, viu os meninos tocando guitarra tal, e não falou nada. O cara foi embora e eu falei, aquele cara ali era guitarrista do Ciro. Aquele cara ali que estava ali no culto é o guitarrista do... Mas ele nem me falou nada, ele nem disse que era guitarrista. O cara tem um chamado, ele não precisa mostrar para ninguém. Ele é humilde, quem tem um chamado é humilde. Agora o cara que não é humilde, sabe 3 notas no violão, conta comigo aí se precisar fazer um louvor. O cara não tem um chamado, ele é obstinado. Meu sonho é tocar naquela igreja. Meu sonho de tocar, eu digo, o Fabiano. Falei, contei a história, né, do pastor pregando, né? Seja um cara obstinado. Olhe para o seu chefe assim, um dia eu vou pegar esse lugar. Aí olhou para o lado, estava o presbítero e o diácono assim, O cara que é obstinado, ele está assim. Aquele teclado no sonho. Eu sei tocar em Fi, sustenido pior, mas agora o cara que tem um chamado, ele pode ver nas peladas, no jogo de futebol, pode ver, o cara que não joga nada, ele vem com a chuteira importada, meia top, calção importado, camisa do Real Madrid, chega assim, pode ver, não joga nada, é o pior, pode ver, é verdade. O cara que joga, ele vem com uma chuteirinha simples, uma meia curtinha, uma camisa, aí tu olha assim, quem que eu escolho? Aí tu escolhe o cara top, ele não joga nada. É verdade, não é? Porque o cara que não é, ele tem que ser, ele tem que mostrar que é. Quem é obstinado, ele tem que provar para alguém. Agora, quem tem um chamado não tem que provar nada. Sabe como se reconhece um pintor? Pelas suas pinturas. Ele não precisa sair dizendo, eu sou pintor, hein? Pintor, eu. Ele pinta e as pessoas, esse quadro é de um pintor. Essa obra, isso que aconteceu foi de um evangelista. Isso aqui, um pastor, um evangelista, um apóstolo, ele é reconhecido pelo que ele é, pelo que ele faz, não pelo que ele diz. Eu sou, hein? Eu sou. O único que disse eu sou foi Deus. Perguntaram quem é Deus, ele disse eu sou. Porque Deus não pode ser definido. Ninguém define Deus. Então ele mesmo não se definiu, ele disse eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Amém, queridos? O chamado respeita as formas de Deus agir. O obstinado, a sua forma é a única certa. Olha aqui para mim.
O cara que é obstinado, ele fala assim: Deus só opera num culto onde tem rodopio, reteté e língua estranha. Se não tiver rodopio, reteté, língua estranha, gente caindo, não foi um culto bom. Essa pessoa é imatura e religiosa e obstinada. Uma pessoa madura, equilibrada, que tem um chamado, ela vai entender que Deus age da maneira que Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, e usa quem quer. Diga amém. Amém, queridos? Esse dia eu estava no canal da Canção Nova e tinha um cara lá ministrando. Eu falei: meu Deus, quem é esse cara? Ministrando, Deus falando com a gente, a Vivi ouvindo Deus falando. Ah, mas é católico. Não perguntei nada. O cara estava ministrando a palavra viva. Eu conheço as escrituras. Enquanto ele falava, eu meditava nela e não fugi das escrituras. Não, Deus não opera lá. Quem foi que te disse? A primeira manifestação de Deus depois de 400 anos do Antigo Testamento, sabe onde foi? Dentro do templo com o sacerdote Zacarias. Ele foi lá, ó, fazer o ritualzinho, 400 anos, Diego, vindo para o culto, tocando, não acontecia nada. Nenhuma lágrima saía no culto, Diego. Nada, ninguém dava um glória, Diego. 400 anos, nada. De repente, num culto, ai, vamos para o culto, vamos, né? 400 anos, nada acontece. Gente, 400 anos Deus não falava. Sabe o que é isso? E o cara ia todo dia lá dentro do templo fazer um ritual para Deus vir. Deus não fala aí há 400 anos, vai falar hoje. Sai fora. De repente Deus, o anjo aparece e fala com Zacarias. Cara, que top. Quem veio através de Zacarias? João Batista. João Batista prepara o caminho para quem? Para Jesus. O chamado entende formas. Deus age do jeito que Ele quer. Faz da forma que Ele quer. Usa quem Ele quer. Uma vez, quem é que... Não lembro um testemunho que eu ouvi, que estava andando no centro, tinha uma mulher bêbada, embriagada, e ela ficou, foi tudo, né? O que ela falou? Ela desembriagou, né? A mulher estava dando boa noite para poste, para cavalo, e a mulher estava mal, e de repente ela pediu comida tal, e aquele falou: vem cá, ela parou. Falou: nem um fio da tua cabeça vai cair, o Senhor conhece. E entregou uma palavra. E Deus usou a boca daquela mulher para falar com ela. E ela, eu vou falar o que ela está dizendo aqui. Ela disse assim: eu não estava com fome, eu só pedi para ver se tu ia me negar um prato de comida. E a mulher de novo saiu. Cara, deixa eu dizer, a Bíblia fala que sem saber a gente acolhe anjos. Sem? Não é um anjo que vem assim, ó, com as asas, posa aquele passarinho gigante, não desce com as asas bonito. Não. Sem saber. Sem saber. Formas de Deus agir. Deus fala do jeito que Ele quer. Um dia eu estava indo no presídio e eu fui. Aquele dia eu falei: Deus, eu não quero ir mais, cansei, não quero ir hoje, estou cansado de estar quente. Ai, Jesus amado, eu não quero. Eu falei, porque a gente tem que ser sincero com Deus. Eu estava indo, mas em obediência, meu coração não queria ir. Mas fui. Falei para Jesus que dia, então fui. Cheguei lá, estava lá tocando violão, um baixinho de 1,45 m. Os baixinhos são fera. Virou para mim e falou assim: tu não queria estar aqui hoje, né? Eu vim pregar para ti, presta atenção. Eu sou o pastor, tu é o preso. Eu vim pregar para ti, vim falar de Deus para ti. Assim diz o Senhor para ti. Tu não queria estar aqui hoje. E tu disse para Deus que tu não viria mais a partir de hoje. E tu disse para Deus que estava quente, né? Ai, disse. Ah, meu amigo, quando Deus fala, não tem gigante que fica em pé, amém, querido? Me ajoelhei e fui chorar. E fora, e o resto eu esqueci, porque eu fui chorar, Ele falou um monte para mim, eu não lembro mais o resto. Clóvis saiu já do presídio, é pastor, já tá pastoreando pessoas aqui fora já. Ai, Telmo, como que o cara que está preso dá uma profecia para ti? Ah, querido, Deus usa quem quer, a hora que Ele quer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você.
Muitos de nós somos obstinados. A gente quer coisas, busca coisas que Deus não quer que a gente busque. E a minha oração nessa noite, porque eu também sou obstinado em algumas coisas, é que a gente possa orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus implica em não ser obstinado, implica em dizer: a tua vontade é melhor para mim. Que nós possamos substituir nossas obstinações pelo chamado de Deus. Que nós possamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E deixa eu dizer uma coisa para você: ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Às vezes para nós não é, mas porque às vezes a vontade de Deus para nós dói. Sim ou não? Dói ou não dói? Dói. Às vezes não é o que a gente queria, então, mas ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Ele está cumprindo um propósito na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus segundo um propósito. Todas as coisas cooperam para o seu bem, aleluia, segundo um propósito. Que possamos aprender com os tombos de Deus, que possamos ter a humildade e aceitar que alguém nos leve pela mão quando a gente perde a visão. Eu te abençoo com o chamado de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai levantar muitos aqui como pastores, pastores do rebanho de Deus, não pastores da Abapai. O Clóvis não está na Abapai. Eu não ganhei ele para Abapai, eu conquistei o coração dele para Jesus. O Espírito Santo conquistou o coração dele para Jesus. Eu não fiz um discípulo para mim, eu fiz um discípulo para Jesus. Eu quero profetizar que aqui entre nós Deus vai levantar pastores, profetas, mestres da palavra. Alguns Deus, o Senhor já liberou palavra sobre você, você só precisa aperfeiçoar. Outros talvez o Senhor está chamando nessa noite. Mas eu vou dizer uma coisa para você: para a gente poder entrar no chamado, nós temos que abandonar as obstinações. Escuta, o teu chamado, Deus te chamou desde pequenininho. Desde pequenininho você sabia que Deus já tinha um chamado sobre você. Desde pequeno. E esse chamado ainda está sobre você. Nós só precisamos abandonar a obstinação. Você largou o propósito por um desejo seu, mas o Senhor é poderoso para transformar essa situação. Ele é poderoso para derrubar você, é poderoso para transformar você. E tem um texto de Atos que fala assim: Saulo, Saulo, Jesus falando, não é bom recalcitar contra os aguilhões de Deus. Sabe o que é isso? Aguilhão é uma lança pontuda que quando o cavalo saía do trilho da lavoura, cutucava-se no cavalo para ele voltar para o trilho. Sabe o que é recalcitar? É dar coice. Não é bom dar coice no aguilhão de Deus. Quando Deus está cutucando a gente para a gente voltar para um lugar, não dá coice. Sabe o que é não dar coice? Não resiste Deus. Resiste o diabo, mas não resiste Deus. Muitos que estão me ouvindo aqui, Deus tem falado para você descer as águas do batismo. Não resiste Deus. Ele está conduzindo você com o aguilhão dele. Ele está dizendo: vai aqui filho. Mas Senhor, aqui, vai aqui. Você tem um chamado. Você não é obstinado. Eu quero profetizar isso sobre você. Que toda obstinação nessa noite, minha e sua, caia por terra em nome de Jesus. Que a gente entre na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa gerar Isaac, não Ismael. Que a gente possa desfrutar dessa vontade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Talvez você pense: não, eu estou obstinado, a casa caiu, caí do cavalo, está dando tudo errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez agora que está tudo bom, Deus queria exatamente esse ponto para poder entrar.
quando você perdeu a graça, perdeu a alegria da vida, a depressão bateu à sua porta, a doença, a enfermidade bateu na família, a situação financeira apertou e você diz: eu preciso de Deus. Então essa situação trouxe você até Ele. Você caiu do cavalo, e aí veio uma luz do céu, e nessa noite eu quero profetizar isso, que essa luz do céu está aqui. Essa luz do céu que derrubou Saulo está aqui, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dizendo: Saulo, Saulo, por que tu não me obedeces? Saulo, Saulo, por que tu não segue aqui, ó, quietinho, onde eu estou te mandando? Ele não está condenando eu e você, Ele está trazendo eu e você para um lugar de vontade. Qual o melhor lugar do mundo, Telmo? É o centro da boa e perfeita, agradável vontade do Pai sobre nós. É o melhor lugar do mundo. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe graça, que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe cura, que existe cura. E jamais, você pode ficar de pé, vai se esquecer. Coloca a mão no seu coração se você tem alguma obstinação. Coloca a mão no seu coração e fala: Jesus, você pode bater talvez no seu peito e dizer assim: eu sou obstinado, Senhor. Eu tenho obstinações na minha vida e eu preciso entrar no teu chamado. Eu preciso entrar no teu chamado. Me coloca no trilho. Me coloca no trilho, me coloca no trilho. Se eu sair do trilho, me coloca no trilho. Se o meu coração se elevou demais, coloca no trilho. Se o meu coração se esfriou demais, me coloca no trilho de novo do teu chamado. Deixa eu entrar no teu chamado, que é bom, perfeito, agradável, Senhor. Que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que existe um rio que emana do trono de Deus. Eu sei que existe emana do teu coração E jamais vai se esquecer de mim. Vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe um rio. Sei que existe, que brota do teu coração, Senhor, que brota do teu coração. E jamais vai se esquecer. E jamais vai se esquecer de mim. Vai se esquecer de mim. Diga: eu adoro, pois eu sei. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio, que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura, que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. E jamais vai se esquecer de mim. Quero te abençoar nessa noite. Eu te abençoo com um chamado, convicção do teu chamado. Deus chamou você, e o chamado que está sobre você não vai se perder. Não vai se perder. E não importa as circunstâncias, não importa o que aconteceu, não importa os erros que você cometeu,
O chamado que está sobre você, ele continua sobre você. Saulo cumpriu o chamado dele. Depois como Paulo sofreu pelo Evangelho e cumpriu o propósito. E cartas nos abençoam até hoje. Cartas de Paulo. A tua vida vão abençoar a tua posteridade, gerações na tua frente. O teu chamado vai abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. O que Deus tem sobre você vai vir para gerações depois. Guarda isso no teu coração. Aquilo que Deus colocou sobre você, ninguém rouba. Ninguém rouba, só você pode jogar fora. Mas aqueles que estão caminhando em chamado, em obediência ao Espírito Santo, você vai ver a glória de Deus. Ele vai se manifestar para você. Eu quero te abençoar com essa palavra. Quero profetizar cura física sobre nós aqui, em nome de Jesus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu tenho alguém enfermo aqui, nós oramos agora em nome de Jesus. Seja curado. Eu profetizo agora em nome de Jesus, Pai. Jesus, intercede por nós agora no teu nome. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Eu profetizo cura física. Eu profetizo restauração no sangue, nos ossos. Eu profetizo cura física. Eu profetizo milagres. Eu profetizo maravilhas. Eu profetizo sabedoria para administrar as finanças. Eu profetizo que em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai organizar a tua casa. E para cumprir um propósito, eu quero profetizar, Deus vai te enriquecer, se for preciso. Para cumprir um propósito, não para te deixar rico. Para cumprir propósito, Ele pode fazer isso. A teologia da prosperidade diz que a gente fica rico para curtir a vida. Não. Nós podemos enriquecer com propósito. Assim como José de Arimateia era um cara bem sucedido e teve um propósito. E deu um túmulo para Jesus. Tinha propósito. Se Ele for te abençoar mais do que você precisa, é com propósito. Senão eu abençoo que Ele te abençoe com o que você precisa. Não vai faltar. O Senhor é teu pastor e de nada você sentirá falta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abençoa alguém aí, fala: eu te abençoo, querido, com uma palavra. Você é um chamado de Deus, você é um abençoado. Eu te abençoo, querido, com cura, com milagre. Te abençoo com a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido, rapidinho. Aleluia.